Lucas, capítulo 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e versículo 49. Aleluia, graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, e o verso 49. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que de lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Graças a Deus. Repita comigo: glória a Deus Pai, glória a Deus Filho, glória a Deus Espírito Santo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode tomar os seus assentos e assentando, louve a Deus com mais uma salva de palmas. Bem calando para Jesus. Querida igreja, todos nós sabemos que se não for a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguiríamos ficarmos de pé. Todas as vezes que passamos por uma adversidade, por um problema, por algo que muitas das vezes vem e bate forte contra a nossa vida, se estamos de pé, é pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fortalece a vida do crente. O Espírito Santo, ele veio nos consolar quando nós necessitamos de ser consolados. Ele nos orienta quando nós necessitamos de ser orientados. Ele vem e nos fortalece quando nós nos achamos fracos, quando nós achamos que não vamos suportar as dificuldades da vida. Jesus aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 44, no verso 49, a Bíblia diz que Jesus pediu para que os seus discípulos permanecessem na cidade de Jerusalém. Ora, porque antes de Jesus enviar os seus discípulos para evangelizar as almas do mundo lá fora, antes ele disse: olha, ficai primeiro em Jerusalém, até que de lá do alto sejais revestidos de poder. Jesus, querida igreja, sabia que a vida de um cristão não seria fácil, que a vida daquele que serve o Evangelho do Senhor, a vida daquele que quer andar diante da presença de Deus com sinceridade, com fidelidade, não é fácil. Portanto, Jesus, sabendo de tudo o que os seus discípulos mais tarde haveriam de enfrentar, Jesus primeiro disse para eles: olha, não vão em primeira mão evangelizar os que estão perdidos lá fora. Recebe a capacitação primeiro que vem do alto, recebe o poder do meu Espírito Santo. Ficai na cidade de Jerusalém, até que de lá do alto sejais revestidos de poder. Eu entendo, querida igreja, três coisas com este pedido de Jesus aos seus discípulos. Quais são essas três coisas? Primeiro, eu entendo que não há missão sem capacitação. Segundo, eu entendo
se você tivesse a oportunidade de perguntar ao patriarca Jó para você o que é avivamento, eu tenho certeza que Jó lhe responderia: olha, avivamento é ainda quando há alguma forma de restauração para a árvore que foi cortada. Todos nós sabemos, igreja, que muito embora nós estamos aqui orando, jejuando, muitas pessoas pararam à beira do caminho, muitas pessoas, à semelhança da mulher de Ló, olharam para trás, retrocederam, voltaram à vida de pecado, voltaram às velhas práticas, e essas pessoas, aleluia, estão afastadas da presença de Deus. Mas Jó, ele diz que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Se há esperança, há solução. Se há solução, há avivamento. Se há avivamento, há ainda a presença do Espírito Santo, convencendo o mundo do seu pecado, convencendo o mundo das suas iniquidades, salvando pessoas, batizando com o Espírito Santo, operando obras maravilhosas. Essa é a operação do Espírito Santo. Ele veio para libertar, ele veio para restaurar, ele veio para colocar de pé as pessoas que se afastaram, ele veio para colocar de pé as pessoas que se desviaram. Esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Se você chegasse para o profeta Jeremias e perguntasse a Jeremias, para você o que é avivamento, eu tenho certeza que o profeta Jeremias iria te responder: olha, avivamento é Deus renovando os nossos dias como dantes. Se você chegasse para o profeta Abacuque e perguntasse a Abacuque: olha, Abacuque, para você o que é avivamento, eu tenho certeza que Abacuque lhe diria: olha, avivamento é a intervenção divina no curso da história da humanidade, porque este profeta clamava: ó Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica, ainda lembra-te da tua misericórdia. E se você ainda pedisse uma orientação, mas Abacuque, o que mais para você é avivamento, eu tenho certeza que ele lhe responderia: olha, para mim, avivamento se consiste nisso, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento nem pastos para a alimentação das vacas, ainda que toda a manada morra, todavia eu me alegrarei no Senhor Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque está dizendo? Avivamento não é quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal e nós ainda temos a condição de nos alegrar na presença de Deus. Aleluia! Só quem é alegre, só quem é feliz, levante a mão e dê glória. Aleluia, graças a Deus. Mas ainda não acaba aqui. Pensa você, irmã Daiane, se você chegasse para o profeta Joel e perguntasse a Joel: o que é avivamento? Eu tenho a certeza que o profeta Joel lhe responderia que avivamento é Deus derramar o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Se você, nossa irmã Larissa, perguntasse ao apóstolo Pedro, para você o que é avivamento, eu tenho certeza que ele te responderia: olha, avivamento é o arrependimento e a conversão genuína para experimentarmos os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mas pense ainda, irmã Cássia, se você perguntasse ao apóstolo Paulo da seguinte forma: Paulo, para você o que é avivamento? Eu tenho certeza, irmã Cássia, que Paulo te responderia: olha, avivamento é quando a humanidade começa a trocar a alegria do vinho pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Agora pense você, igreja, se toda a igreja, se todo o corpo de Cristo na terra perguntasse ao Senhor e Salvador Jesus Cristo: Senhor Jesus, o que é avivamento, Senhor Jesus? Eu tenho certeza que Jesus te responderia: avivamento é voltarmos ao primeiro amor, é praticar as primeiras obras. Deixa eu lhe dizer uma coisa, igreja. Lembra quando você estava no seu dia a dia, quando você estava trabalhando na sua vida secular e parece que você nem via o dia passar, com tanta vontade de chegar na igreja, de dobrar os joelhos, de buscar a presença de Deus? Lembra aquela época
Santo. Se você não deixar este fogo se apagar da sua vida, você pode ter certeza, se você já é um usado na presença de Deus, Deus vai te usar o dobro. Se você, querido irmão, já tem ganhado almas para Cristo, você vai ganhar o dobro. Se você, diante das dificuldades, tem se atabalhoado, estava quase caindo, estava quase desistindo, eu tenho certeza que a partir do revestimento do Espírito Santo, você não vai ter mais essa vontade de desistir, mas você vai ter uma vontade de persistir, de caminhar mais, de andar com Jesus mais, de cada vez mais da glória, de cada vez mais da aleluia. E é isso que Deus tem para você, aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Suei. Aleluia, graças a Deus. O maior exemplo dentro da Bíblia de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é outro a não ser Jesus. Se vocês pararem para refletir na Bíblia Sagrada, desde o dia do seu nascimento até a sua ascensão ao céu, em Atos capítulo 1, você vai ver que tudo o que Jesus fez foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Absolutamente tudo que o Senhor Jesus fez foi na direção do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai nos dizer, querida igreja, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus ele nasceu por gestação do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que ele teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, a Bíblia vai dizer que Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Se você parar para refletir nas santas e maravilhosas Escrituras Sagradas, você vai perceber também no livro de Mateus 12, 31 ao 32, que Jesus nos ensinou as consequências graves e irreversíveis para as pessoas que blasfemarem contra o teu Espírito Santo. Mas no livro de Lucas, no capítulo 24 e no verso 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que de lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Talvez alguém, embora conheça a verdade, embora leem a Bíblia, podem se perguntar, mas calma lá, como assim revestidos de poder? Os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo? Se vocês observar, querida igreja, se eu vestir uma camisa, eu estou o quê? Eu estou vestido. Se eu pegar uma blusa e colocar por de cima da camisa a qual eu vesti, eu não estou mais vertido, mas sim eu estou revestido com aquela blusa. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam vertidos no Espírito. Jesus diz que é o Espírito Santo que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Os apóstolos de Jesus não conheceriam Jesus como sendo Cristo, Filho de Deus, a não ser pela pessoa do Espírito Santo. Jesus disse nas suas palavras assim: vós já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo em sua vida, a palavra entra por uma orelha e sai pela outra. Porém Jesus disse: vós já está limpos pela palavra que eu tenho pregado. Eles tinham o Espírito Santo, mas necessitariam de ser revestidos do mesmo Espírito Santo. Jesus foi o maior exemplo disso. Jesus ele nasceu sendo vertido do Espírito Santo. Logo após o seu batismo, com 30 anos de idade, veio o Espírito
por causa de alguns detalhes. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa que é vertida e entre uma pessoa que é revestida. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Uma coisa, querida igreja, é você permitir que o Espírito Santo venha ser residente na sua vida, e outra coisa é você permitir que ele seja presidente de um todo no seu ser. Uma coisa é você ter luz na sua mente, outra coisa é você ter fogo no coração. Uma coisa, querida igreja, é você ser como aquelas 5 virgens loucas de Mateus 25 e ter apenas azeite na sua lâmpada. Outra coisa é você, além de ter azeite na sua lâmpada, você ter também azeite de reserva na sua vasilha. Uma coisa é você ser vestido de poder, e outra coisa é você ser revestido do poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que de lá do alto sejais revestidos de poder. Querida igreja, o Espírito Santo é representado na Bíblia em forma simbólica, como vento, como pomba. Ele também é representado como água, ele é representado como azeite, ele é representado como fogo. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa: o fogo ele tem 2 tendências: ou o fogo se alastra, ou o fogo apaga. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo uma escassez, nós estamos percebendo que o fogo do Espírito Santo, ao invés de se alastrar, tem se apagado da vida de muitos crentes, tem se apagado da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas antigamente tinham um ardor muito grande, uma vontade muito grande de fazer as coisas de Deus. Hoje já não tem mais esse ardor, já não arde mais em seu peito esse desejo pela obra de Deus. Antigamente, essas tais pessoas passavam horas e mais horas em vigílias pela madrugada, buscando a Deus, colocando a face no pó, colocando o joelho no chão, pedindo a Deus misericórdia pelas almas que estão lá no mundo, pelas almas que se afastaram, pelos nossos irmãos cristãos que estão perdendo a sua vida por não negar a Jesus Cristo, lá no Afeganistão, lá na China, lá no Paquistão, em muitos outros países aonde proclamar a sua fé em Jesus Cristo é um crime, e por cometer tais crimes, segundo eles, acabam que matando os nossos irmãos cristãos. Muitos de nós antigamente dobrávamos os nossos joelhos de madrugada, pedindo ao Senhor para guardar esses nossos irmãos. Muitos de nós
Na conclusão desta mensagem, queridos irmãos, eu gostaria de, em rápidas palavras, mostrar a diferença do crente cheio do Espírito Santo do crente Sardes. Quem conhece crente Sardes aqui, levante a mão. Só quem conhece, ninguém conhece crente Sardes? A Bíblia diz que quando Jesus redigiu as suas cartas às 7 igrejas na Ásia Menor, uma dessas igrejas que ficava localizada na cidade de Sardes, a Bíblia diz que o próprio Cristo, ao redigir a sua carta, Jesus disse: eu sei as suas obras, sei que tem nome de que vives, mas está morto. E Jesus se declarou, se auto-se-identificou dizendo que Ele é o Deus que possui os 7 Espíritos do Senhor. A igreja de Sardes, querida igreja, é como se fosse uma bolha de sabão, colorida por fora, mas por dentro era vazio. E eu quero mostrar para vocês o contraste entre o crente avivado pelo Espírito Santo para o crente Sardes, para o crente novo. Aleluia. Glórias a Deus. A igreja que é avivada pelo Espírito Santo, preste bem atenção nisso, já estou no final da minha fala. A igreja querida e amada do Senhor, a igreja que ela é fria, ela se arrasta, mas a igreja avivada pelo Espírito Santo, ela marcha. A igreja que é fria, ela é medrosa, mas a igreja que é avivada pelo Espírito Santo, ela é valente. A igreja que é fria é estática, mas a igreja que é avivada, ela é atuante pelo poder do Espírito. A igreja que é fria, ela olha para baixo. A igreja que é avivada pelo poder do Espírito Santo, ela olha para cima. A igreja fria produz obras da carne. A igreja avivada, ela produz frutos do Espírito Santo. A igreja fria, ela odeia. A igreja avivada, ela ama. A igreja fria, ela reclama e murmura. A igreja avivada, ela ora e espera no Senhor seu Deus. A igreja que ela é fria, ela é calada e dormente, mas a igreja que é avivada, ela tem um barulho pentecostal. A igreja que ela é fria, ela é dormente e estática, mas a igreja que é avivada, ela é fervorosa e dinâmica no seu ser. A igreja que é fria, ela espalha, mas a igreja que é avivada, ela ajuda. A igreja que é fria, ela afasta as pessoas de servir a Deus, mas a igreja que é avivada, ela traz as almas perdidas que se afastaram. A igreja que é fria, ela se mostra, aleluia, insatisfeita com o trabalho, insatisfeita com a família, insatisfeita com tudo o que acontece, mas a igreja que é avivada, ela se sente satisfeita, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, diz a Bíblia. A igreja que é avivada, aleluia, ela é diferente. A igreja é Sardes, a igreja morta, a igreja fria, ela vai ficar, mas a igreja avivada pelo Espírito Santo, quando a trombeta tocar, ela vai subir cantando glória, ela vai subir, e só quem crê que ela sobe, levante a mão e dê glória para Jesus. Aleluia. Só quem é igreja viva, aleluia, diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os discípulos permaneceram orando. Os discípulos não se afobaram. Os discípulos reconheceram que eles necessitavam de poder. Porque, como eu disse, não há missão sem capacitação. Não há pregação sem poder. E não há avivamento sem a manifestação e derramamento do Espírito Santo. Eles oraram, eles
Se em livro de Êxodo, querida igreja, no capítulo 19, se lá Deus Pai desceu do alto do céu à terra, fazendo o monte Sinai trepidar e fumegar pela tua glória, se em livro de Lucas, capítulo de número 2, o Filho de Deus, o Deus Filho, desceu do alto do céu e veio, aleluia, nascer na cidade de Judá, Belém de Judá. Agora o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, desceu em Atos capítulo 2 e encheu aqueles crentes, aleluia, foram avivados. O Pedro, que era apenas revestido, ele fazia, aliás, o Pedro que era vertido, ele fazia votos de fidelidade a Cristo para em seguida negá-lo covardemente. O Pedro, revestido de poder, ele ganhou quase 3.000 almas.